Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do NS Podcast. Meu nome é Iago Non, queria agradecer a todos pela presença de cada um de vocês, a mensagem que vocês têm mandado para esse podcast, para esse espaço que a gente está construindo. Antes de começar a conversa com o Raoni, eu vou só fazer um agradecimento antes ao SEV, que também é um apoiador desse podcast. Então, assim, o SEV tem aberto muitas portas para a gente conversar, inclusive uma delas através agora do Congresso. A gente vai falar com mais detalhes daqui a um pouquinho, mas principalmente queria agradecer ao SEV e ao Laeste também pelo apoio de sempre aí, já começar agradecendo, sempre importante. Antes da gente começar de fato ainda, um outro ponto, essa semana é uma semana especial, pessoal. Eu vou colocar na tela para vocês, que vocês já me conhecem, quem está vindo para cá, sabe que eu sou péssimo de nome. Então, assim, se eu não colocar na tela e ler, eu não vou saber exatamente, porque minha memória não é muito boa, né? Já fica esse registro aqui para a internet toda me conhecer com uma memória não muito boa. A gente está fazendo uma semana especial. Então, assim, essa semana não serão 2 entrevistas, como geralmente a gente vai fazer. Serão 5 entrevistas, uma por dia. A gente vai fazer um especial, uma semana inteira voltada ao 7º Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura e também ao 6º Congresso Internacional de Atividades de Aventura. Ambos serão feitos em parceria, né, em Maringá, se não me falha a memória. Começará dia 13 de julho, tá? Junho, perdão, 13/6. E também conta com um dos apoiadores, o SEV. Então, o SEV está lá, vai ter o momento do SEV, Desconferência SEV também estará lá presente. Eu vou deixar os links aqui embaixo, todos na descrição. Então, assim, Iago, quero saber mais detalhes, quero ver o evento, quero entender um pouco mais. Tudo vai estar aqui embaixo na descrição, você vai poder clicar em cada um dos links e conferir todas as informações. E para abrir essa semana, para abrir essa primeira semana, a gente vai começar a nossa conversa com o Raoni Machado. Raoni, muito obrigado pela presença, obrigado pelo aceite do convite. Foi tudo a gente está fazendo agora, né, próximo do evento. Então, assim, muito obrigado pelo tempo. Eu sei que é muito corrido as coisas, então queria te agradecer e já te deixar a primeira pergunta, que é uma pergunta que eu faço sempre. Para além do currículo Lattes, quem é você? Bom dia, Iago. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade aqui do bate-papo. Eu sou Raoni, né? Professor aqui da Universidade Federal de Lavras. Eu estou aqui já tem 12 anos, sou natural de São Paulo e vim para cá. Eu confesso que quando eu vim para cá eu não trabalhava com atividades físicas na natureza, eu era só um praticante, né? Sempre gostava. Aí eu vim para cá, me deram uma disciplina de esportes individuais 4. Eu, como trabalhava com tênis, vou trabalhar com tênis, lógico, vou trabalhar com tênis. Mas aí, vendo o potencial daqui, as montanhas do sul de Minas, né? Veio a provocação de começar a trabalhar com atividades na natureza e acabei virando um amante mesmo, né? Além de praticante, de ir mais a fundo, de estudar. Enfim, aí vamos continuar a conversa aí, que eu acho que vai sair melhor as demandas. Uma dúvida que eu sempre fico, e aí eu sempre coloco o meu caso de pessoal como ponto de partida para ver se tem se é comum esse mesmo sentido. Eu, por exemplo, sou um apaixonado por futebol, trabalho com futebol aqui em Viçosa. Eu sou um apaixonado por futebol, então, assim, desde pequeno, eu sempre tive muito contato com futebol, não como praticante, não tenho essa habilidade, nunca tive, mas eu sempre tive ali envolto com o futebol, né? Então, minha paixão foi muito cedo. Como que era você criança? Você tinha contato com a atividade física? Era algo que fazia parte do teu meio? Não era? Você era o cara nerd que não praticava? Como que era você criança? Então, Iago, aí vai ser o Forrest Gump contando. Não, eu era fominha, jogava nos campeonatos escolares, era do time de handebol, de basquete. Na faculdade comecei com atletismo, fui jogar Ultimate Frisbee, joguei Mundial de Ultimate Frisbee.
participei durante muito tempo de uma competição que chamava Multiathlon, uma competição multicombinada com 40, 50 provas na sequência. Então, o recorde foram quase 27 horas de competição ininterruptas. Então, sempre foi... As atividades físicas, como um todo, sempre foram muito, muito presentes na minha vida. Eu joguei muito futebol também. Eu tive burnout do futebol, né? Aí meio que abandonei com 18 anos, não joguei mais. Mas a infância inteira... E criança que não jogou, né? Então, o contato que eu tive com as atividades da natureza foram nessa competição que eu te falei, nesse multiathlon. Tinha muita prova, mountain bike, downhill, outras tantas atividades que eram feitas, né, em meio natural, e por conta disso eu acabei iniciando treinamentos, né? Mas foi assim, a vida esportiva foi essa loucura aí. Hoje meu corpinho paga um preço um pouco, mas... Mas você chegava a ser um cara competitivo, assim, você ia mais pela diversão ou você era o cara que, assim, era fissurado em vencer, aquele cara competitivo, chatão, assim, que... Você era qual desses dois? E tá falando um cara que é o chatão, tá? Só para deixar claro. Se não tivesse gravando, eu podia dizer para você que eu era mais de boa, né? Mas aí alguém vai me desmentir depois, né? Ah, não tem jeito, né, Iago? Não tem jeito. Quando a gente entra ali, né, na disputa, queremos ganhar sempre, né? Não tem jeito. A gente tenta sempre manter a calma. E aprende também, né? Como desde pequeno estava relacionado com isso, né? Chega uma hora que a competição deixa de ser o centro do universo, né? E a gente começa a ver outras coisas, né? A gente aprende a lidar com essa chatice, né? Mas se eu pudesse dizer como eu me viria, eu me diria que era uma pessoa mais chata um pouquinho, né? Assim, eu falo isso com uma dor no coração gigantesca, porque eu sou extremamente competitivo, para tudo. Eu ainda tenho essa mania ainda de ser competitivo. Então, assim, toda vez que alguém chega para mim e fala, não, porque eu praticava tal esporte, eu fazia isso, eu falo, caramba, esse cara também é competitivo, porque esse cara não vai entrar em tudo isso para... Ah, não, tô entrando pelo hobby, pela diversão. Esse cara tá no mínimo se desafiando. Eu não sei qual competição que ele tá fazendo, mas ou é com ele ou é com os outros. Mas ele também tá aí. Justo, justíssimo. Esse é um ponto que me interessa bastante. Assim, quando você chega numa competição ou nesse tipo de situação, você, obviamente, quando você é mais novo, você tem aquela cabeça de querer vencer e se esforçar e tudo, e conforme vai passando o tempo, você vai ficando mais experiência até nesse caminho, né? De construir essa vitória. Você sabe até onde você vai poder chegar, até onde você se preparou, até onde você não conseguiu se preparar, de acordo com o tempo. Você começa a ter um pouco mais de visão de onde você está se metendo, né? Em termos de competição, em termos de maneira geral. Hoje em dia, quando você vai participar de alguma competição ou participar de algum evento, você tem essa maturidade do tipo, tá, eu sou competitivo, mas hoje, pelo que eu consegui me preparar, eu consigo ir até aqui. Você tem isso com você? Agora sim, Iago. Agora sim. Já com 43 anos nas costas, a gente naturalmente aprende, né? A achar esse ponto, né? Mas esse ponto ele veio tem um tempo já, na verdade. Eu ficava muito mal antes de competir, sabe? Acho que você entende aquela dor de barriga, aquela questão, a noite sem dormir, aqueles treinos anteriores muito fortes, né? E que acaba mais prejudicando do que ajudando. E aí deu a perceber, né? Que existia um limite, né? Existia um limite. Esse limite ele aparece naturalmente, né? A questão é de conseguir entender ele. E aí, assim, hoje eu já não até comecei a jogar beach tênis também, né? Entrei na modinha aqui, né? Aí nesse fim de semana foi a primeira vez, nesse fim de semana que passou aqui, que eu realmente entrei em jogos. Não foram jogos competitivos, não foram em jogos mesmo, oficiais e tal. E aí me perguntaram, né, se eu fiquei nervoso, eu fiquei ansioso. Eu falei, ó, não. Não me preocupei, eu sei que eu tô começando, zero estresse, dormi bem, acordei 40 minutos ali antes de entrar em quadra,
não tive problema nenhum de chegar lá, de jogar. Lógico que eu perdi, ganhei 1, 2 jogos, mas não me deixou chateado, não me fez perder o sono na noite seguinte. Então, até falei, mencionei isso, que foi triste quando eu me dei conta de que eu não sentia mais, né, esse nervosismo, essa competitividade. E aí eu fiquei pensando depois nisso mesmo que eu falei, né, em relação ao beach tênis, né, porque hoje, o que eu faço de principal, eu sou um atleta eletrônico, né, eu jogo competições de esportes, jogo Gran Turismo Esporte, né, aquele jogo de automobilismo virtual. E no automobilismo virtual eu realmente tenho treinado muito mesmo. Tento deixar 2 horas por dia de treino e participo de campeonatos brasileiros, enfim. E para isso eu fico um pouco mais nervoso ainda. Me preparo antes da corrida, tento deixar 1 hora e meia aí de aquecimento para preparar e há uma preparação de novo, né? Então eu voltei a sentir um pouquinho, né, desse prazer de estar em meio competitivo, de estar num ambiente de competição, por mais que seja virtual, estou lá no sofá da minha casa e tal, mas é um ambiente virtual, né, de competição. Narração, troféu, os troféus estão ali. Então, tem sido divertido, né, essa nova possibilidade, né? Cara, assim, só uma dúvida nessa questão do Gran Turismo. Você joga com o controle ou você tem aquele cockpit mesmo? Eu tenho material semi-profissional, né? É um materialzinho. Tem muita diferença, na verdade, em relação. Tem gente que joga muito bem com controle. Mas em relação à imersão no jogo, e é o tipo de competição que você quer se preparar, também é bem divertido, na verdade, com o volante, né? E pedal, tudo. Então... Bom. Eu confesso para você, assim, esse é o segundo canal que eu tenho de YouTube, né? O primeiro é NS Soccer, que eu falei, não, eu não tenho direito de transmissão de imagem, não posso pegar a imagem da Premier League e fazer uma análise de jogo aqui no YouTube, que eu, obviamente, vou ser banido. Eu falei, vou fazer com FIFA, né? Coloco o FIFA, jogo, e é um simulador. Então, assim, pelo menos para explicar, meio professoral, né? Eu consigo fazer. Esse era o intuito do canal. Lá no começo, esse era o intuito. E eu fui passando. Falei, perdi o primeiro jogo. Não importa. Que isso? Aqui é pra galera, nem é pra mim. Foi passando o tempo. Teve um jogo, não vou lembrar qual, da primeira temporada, a gente está começando a segunda agora no canal. Eu estava vibrando na câmera, feito um alucinado. Tava bem, vamos! Quer! E aí, quando eu fui me editar, porque o ruim da pobreza é isso, né? Você vai se editar, você se grava, você faz todo o processo, você faz isso. Eu fui meditar, falei, Jesus amado, esse competitivo sou eu. Olha, o Wii Sport me trouxe esse lado competitivo de novo. Assim, legal, fazia né? um tempo. Cara, é muito bom. Legal. É muito bom. É muito bom. E, aliás, eu vi a matéria, eu não sei se a matéria está atualizada. Você é bicampeão? Você viu ainda? Eu vi essa matéria. Eu fui fazer o serviço de casa de pesquisar, falei, não, deixa eu dar uma olhada, né? Aí, bicampeão de Gran Turismo, falei, caramba. Não foi muita novidade, então, eu contei aqui, né? Não, para todo mundo, acredito que sim. Quem esteja nos ouvindo, acredito que sim. Mas eu fiquei na dúvida, falei, caramba, eu não vou perguntar isso para ele, porque vai que não é ele, né? Eu falei, vou esperar ele soltar automático, senão... Bom, eu não sei se é difícil até colocar uma palavra de julgamento de valor em relação a isso, né? Mas os esportes, eles são muito... bagunça, por enquanto, né? É uma casa da mãe Joana ainda, né? Então, é uma série de ligas, cada uma dão seus nomes, enfim. Eu não sei se no FIFA é assim também, deve ser, né?
Não tem uma liga central que diga o que é o Campeonato Brasileiro, de fato, né? Que divida nos níveis ali de cada um, enfim. E então tem as diversas ligas, cada uma dão os nomes que querem, e tem as principais, né? E dentro dessas principais tem uma que eu mais me dedico, que chama Brasil AV, e que possui, né, o nome de Campeonato Brasileiro, né? Aí eu ganhei tanto na iniciante quanto no intermediário, na sequência, né? Ganhei iniciante, fui para o intermediário e já cheguei ganhando já. E agora estou aqui no avançado. Eu não sou um pro player ainda, tem a categoria pro, com os jogadores que são realmente prós, eles estão ainda alguns passos na minha frente, né? Mas o legal é que esses passos, eles são medidos em segundos, né? Então a gente vê uma volta de um pro player e vê a nossa volta. Então, quanto que isso tem de diferença? E é muito legal você ver esses diminuindo esse gap, né? No começo ele ficava 4 segundos os primeiros. Agora já estão 1,5 segundos dos primeiros e diminuindo. Chegar num ponto, você treinar 6, 8, 10, 12 horas por dia, não vai ser eu que vou fazer isso, né? Eu sou um professor universitário, né? Não sou um jogador profissional. Você sabe bem, né? Você não sabia que você também está envolvido com isso, né? Os ex-atletas, eles treinam muito, né? Eles treinam muito. Né? E eu tô aqui eu não digo que no meu limite de treino, porque dá para melhorar um pouquinho ainda, né? Mas, pô, eu sou um professor universitário, né? Eu tenho todas as demandas aqui da universidade, tenho família, né? Minha esposa, minha filha. Então, eu vou treinar normalmente 11, meia-noite, para dar aula 8 horas da manhã no dia seguinte, termina treino 2 da manhã. É o que dá para fazer, né? E é uma satisfação grande. Por exemplo, eu jogo meus 2 preferidos, né? É o FIFA, que é obviamente o meu preferido, e o Fórmula 1. Cara, assim, eu odeio o Mônaco, tá? Com todo respeito, não sei se você adora, eu odeio o Mônaco. Do fundo do meu coração. A única corrida que eu não venci até agora, e faz um ano que eu tô jogando esse negócio, vai sair o 23, eu não ganhei no 22, o Mônaco até agora. Mas não tem coisa mais legal do que você começar a fazer, tipo, faz um 18. Aí você começa a fazer um 17,7, um 17,6, um 17,5. E aí você vai entendendo, assim, tá, não, mas eu freiei aqui, calma aí, mas tem essa placa, mas tem esse jeito. Esses detalhezinhos, esse percurso, né, de evolução, é uma sensação muito legal de ter. É uma sensação muito bacana. E o esporte traz isso com, assim, com uma facilidade de acesso muito grande, né? Então, assim, você pode... dificilmente você teria um esporte que você poderia, 11 horas da noite, parar para ir treinar, de fato, né? E aí o esporte ele te permite justamente isso, né? Você chegar às 11 horas da noite e falar, pô, agora eu vou parar para treinar, vou parar para jogar, vou parar... Que seja para se divertir, né? Para quem esteja nos ouvindo, que não seja... que não dispute campeonato, que não esteja montando canal no YouTube, que nem é o meu caso, é justamente isso. O cara pode parar para praticar algo 11 horas da noite. Não tem muito horário, né? Não tem muita demanda de horário. Exatamente isso. E uma dúvida voltando lá no começo. Você era esse cara que praticava tudo, fominha, como você mesmo definiu, e aí você migra para um curso universitário. Como que foi a tua cabeça no momento de escolha? E o que você estava pensando? Qual que era a tua expectativa quando você chegou na universidade? Você é da educação física também? Sim. Sim, beleza. Então você sabe bem como é que é o campo de educação física. Assim, eu entrei, aí vou voltar lá atrás de novo, né? Falei de times da escola, tudo. Então, a educação física sempre foi muito presente na minha vida e eu sabia que eu queria ser professor de educação física desde meus 5, 6 anos de idade, né? Já ajudava o professor lá no ensino infantil, ajudava ele, organizava as aulas, tudo. Depois apitava os jogos de recreio. Eu, com 10 anos de idade, estava apitando os jogos de recreio para as turmas. Então, assim, a educação física, de fato, nunca
nunca tive dúvidas em relação à área, né? Então, é uma área que sempre esteve bem próxima de mim. Na hora de escolher a faculdade, eu escolhi a faculdade de esporte. Eu sou formado em esporte lá na USP, bacharelado em esporte, porque eu queria trabalhar com esporte mesmo, né? Depois, conforme eu fui amadurecendo, eu via que não era exatamente a educação física escolar que eu queria realmente trabalhar com esporte competitivo. Deu a perceber, né? Eu queria trabalhar com esporte competitivo. E o esporte competitivo eu queria, obviamente, era o futebol. Eu queria ser preparador físico de futebol. Nunca fui. Eu acabei indo para outras tantas áreas, né? O atletismo surgiu nesse interesse, né, de preparação física. Aí, enfim, acabei entrando em competições e gostando, e competindo, me federando. Lógico, né? Só que a educação física é muito difícil, na verdade, né? Aí, conforme eu ia dando treino para outras pessoas falando de processos seletivos, de processo de trainee e de mandar currículo, eu falei, pô, na educação física não tem nada disso. E eu via colegas que tinham contato com outras pessoas se inserindo, às vezes ganhando super bem só por conta de contatos, e eu ali me esforçando, indo em congresso, fazendo curso, penando, né, para conseguir uma coisinha ou outra, né? Mas no fim eu nunca tive problemas de emprego, de fato, sempre consegui me inserir bem, mas era aquela dureza, né? Eu nunca tinha contrato, então chegava fim do ano ali, salário reduzia a 80%, 90% para retomar depois, então eu não tinha coragem de fazer um financiamento, de entrar num contrato mais longo ali de um aluguel, né? Justamente por causa dessa insegurança, né? E aí eu resolvi ir para o mundo acadêmico. Eu falei, não, eu vou precisar ir para o mundo acadêmico, porque lá, pelo que me contam, a gente se garante mais para o nosso currículo mesmo, a gente que... O nosso Lattes pontua bem, né? Então, a pontuação do Lattes passou a ser importante. E eu ia encontrar aquilo que eu buscava nessas outras áreas, né? Eu via o pessoal ali da engenharia, do direito e tal, com esse processo de trainee, currículo, e falando o que foi valorizado, o que não foi valorizado. Eu falei, pô, acho que na educação física, o único jeito de eu conseguir me sustentar vai ser isso. Então, eu fiz um projeto aí de 6 a 8 anos, isso lá em 2003. Vou entrar no mestrado, vou para o doutorado e é isso. Acho que o jeito de conseguir manter na área foi essa. E aí, fiz, né? Fiz o mestrado, fiz o doutorado. Então, quando eu cheguei... Eu nunca deixei de trabalhar, né? Eu não virei estudante profissional, né? Eu lia, estudava apertadinho no ônibus aqui, andando de um lugar para o outro. Educação física é assim, você vai andando, né, de um lugar para o outro. E aí eu estudava muito no ônibus, no metrô, no ponto de ônibus, em deslocamentos, e foi o jeito que deu. Esses 6 anos aí que eu fiquei nesse projeto foi assim. E quando eu vim para cá, eu estranhei muito, né? Engordei quase 6 quilos em 4 meses, porque, pô, eram quase 40 quilômetros de deslocamento por dia, né? Lá em São Paulo. E aí, de repente, eu vim para cá, para o lugar que eu estou agora. A gente fica sentado o dia inteiro quase, né? Levanta para a aula, por mais que eu treinasse no fim do dia, lógico, eu treinava no fim do dia, mas antigamente era o dia inteiro andando para lá e para cá. E eu ia muito de bicicleta para os lugares em São Paulo, porque você garante um tempo normal, né, de bicicleta, você não depende de trânsito, não depende do ônibus passar ou não passar, enfim. E então foi um momento de transição bem interessante aqui esse primeiro ano. Tentei aumentar meu ritmo de treino, de 1 hora, tentei passar para 4 horas por dia de treino. Pode parecer louco, né? Mas eram 2 horas de manhã, mais 2 horas à tarde, para tentar resgatar um pouquinho daquilo que era antes. Falei, pô, se eu continuar engordando assim, não vai dar. E à noite eu não conseguia dormir, porque eu chegava em casa e não tinha sono. Uhum. O cansaço que eu sentia antes nem se compara ao cansaço que eu comecei a sentir aqui. Então, tive que reformular um pouquinho, fora toda a preparação de dar aula, né? Porque eu não dava aula antes também, né? Eu não dei aula aula teórica, né? Assim, aulas de universidade, né? Vim direto para cá, então teve essa demanda também de aprender a ser professor também.
Deixar de ser um cara da prática e ser um cara mais da teoria mesmo. Mas ainda assim, deu para aos trancos e barrancos, deu para ir me situando. Esse é um ponto que eu acho muito legal, principalmente porque eu acho que a gente vai atender ao longo desse podcast, de maneira geral, não só quem está interessado nos temas que a gente for conversando, né? Mas eu acho que a gente vai atender uma molecada que está vindo decidir o que é da vida, muitas vezes. Então, assim, poxa, quero fazer educação física, pô, me divirto na minha aula, deve ser muito legal. E eu acho que vai chegar uma molecada que vai bater o olho e falar: é isso? Todo esse percurso que ele está fazendo todo dia, ele precisa se dedicar a isso? Pô, ele deve ganhar que nem um engenheiro, né? Porque se ele faz toda hora esse percurso, pô, deve valer muito a pena financeiramente falando, né? E ambos sabemos que não é assim, né? Antes fosse. Então, assim, e eu até, você falou da engenharia, eu tenho mestrado em engenharia de produção e manufatura. Eu fui do ciência do esporte na Unicamp, fui para engenharia para mexer com método matemático, era analista de desempenho em futebol, e voltei para educação física. E aí eu sentia muita dificuldade de conversar com o engenheiro, justamente por esse ponto que você colocou. Pô, Thiago, você está aqui no meio acadêmico, é por amor, né, cara? Eu falo, como assim por amor? Não entendi a questão. Não, porque, um trainee na minha área ganha 5 mil, 6 mil. Quer dizer, eu tô aqui vindo ganhar a bolsa da CAPES de 2.200 por amor, porque eu amo dar aula, eu amo estar aqui. Você não está fazendo por amor? E aí eu parava, eu não tive essa... Assim, estou fazendo o que eu gosto, mas eu não tive essa dúvida em relação à parte financeira. Eu não tive que abdicar de 5, 6 mil no mês para vir para cá. E os caras da engenharia têm. Eles têm essa... Você pode ver que tem pouca gente fazendo pós, né? Proporcionalmente falando, né? Sim. Tem pouca gente fazendo justamente porque o mercado é muito mais atrativo financeiramente do que a pós-graduação. Mas, e esse é um ponto importante, assim, o que esse percurso de pega ônibus, estuda no ônibus, se desloca, o que isso te ensinou especificamente? Para além do sofrimento que e de fato de vez em quando muitas vezes o que isso te trouxe de lição e o que você conseguiu passar para quem você orienta, para quem está na sala de aula, o que você consegue passar para essas pessoas do que você passou, da sua experiência? Com as memórias que eu tenho essas memórias sempre muito positivas. Eu não vejo esses praticamente 13 anos que eu fiquei nessa loucura aí, pensando que foi um sofrimento, sabe? Se foi por amor, né? E aí, voltando ao que eu falei antes, né? Como eu sempre quis estar nessa área, né? Então, fazendo aquilo era realmente para mim, e até hoje, é verdade, dando aula aqui, né? É uma coisa que eu gosto muito de estar fazendo, sabe? Gosto muito mesmo. E antes não foi diferente, era difícil, era tenso, tinha que acordar às 5 da manhã para ir dormir 10 horas da noite. Pô, era todo dia isso, sim, todo dia isso, mas enfim, querendo ou não, foram esses 13 anos aí que trouxeram a bagagem que eu precisei para conseguir estudar melhor. Porque uma coisa é você ficar preso na teoria sem de fato saber como isso se aplica na prática, né? Outra coisa é você ter essa bagagem prática, e eu tive essa bagagem prática muito intensa, né? Além do trabalho profissional, eu tive todo esse volume de treino, né, para essas tantas competições, então foi um leque muito legal, sabe? Desde aquele personal que você vai ter com uma senhora que quer só fazer atividade física, até um treino realmente intenso para fazer alguma atividade no nível competitivo top, sabe? Então, esses 13 anos aí, eles... eu diria que são até a base, sabe? Do meu ser acadêmico
nas minhas aulas hoje, sem tirar da memória que eu sei que eu já fiz. Eu dou esses exemplos direto nas minhas aulas que já aconteceram, das coisas que eu já vi. Acho que dá uma travadinha. É pesado, mas, pô, para quem gosta, é gratificante demais, né? Tá ali no dia a dia, dando treino, treinando junto, suando, vamos para a próxima. Só podia pagar mais, né? Só podia pagar mais. Essa é uma das coisas que eu sentia muita inveja das outras áreas também, né? Porque você falou do processo trainee aí da engenharia, tem tipo uma tabela, né? Que o conselho mesmo coloca, né? De quanto se paga, o valor mínimo, né? Para garantir um nível de não é de competitividade, mas de valorização mesmo da área, né? A gente vê a educação física, a gente se vendendo por tão pouco, né? Tem tantas faculdades por aí, tanta gente sendo colocadas profissionalmente todos os meses aí na área, que às vezes por R$ 5 a galera dá um treino, né? Isso é muito ruim para a área, muito ruim mesmo. A gente não, nós mesmos não se autovalorizamos, né? Então, Eu, pelo menos, desde a formação, eu tenho uma dificuldade muito grande de ver a educação física unida, de certa forma. Assim, pelo menos eu não sei se é uma experiência minha específica ou se é da área como um todo. Mas eu tenho essa dificuldade de ver a nossa classe unida, de fato, porque isso tudo entra numa lógica de ou você se posiciona, de fato, como as outras fazem, né? Olha, esse é o mínimo, o processo vai ser esse, a capacitação passa por esses processos, você tem uma certa estrutura que você vai ter que seguir. Ou senão você entra numa lógica capitalista. E aí, na lógica capitalista, você vai diminuindo o teu valor para atingir mais gente. Então, assim, estamos nós dois competindo. Se a pessoa não está conseguindo diferenciar valor, se ela bater o olho no teu trabalho e no meu está achando próximo, ou ela não diferenciou, vai pelo menor preço. sim. E aí, poxa, é natural, você não vai ter acesso sempre aos caras com os melhores treinos, com os melhores sistemas de avaliação. Você vai ter acesso ao cara que tem o básico. E ali, com dois caras que têm o básico, duas pessoas que vão ter o básico, você escolhe o que tem menor valor financeiro. É meio, assim, raciocínio básico natural, assim, de mercado. E isso acaba prejudicando demais a área. Então, um dos pontos que eu tenho conversado bastante até com o Laércio, né, do SEB, né, é justamente isso, assim, talvez a gente precise algo meio sessão de psicanálise, sabe? Juntar todo mundo e ouvir a galera. Tipo, é um sentimento que eu acho que todo mundo compartilha, de caramba, a gente está se valorizando, poxa, eu tive que dar um treino por R$ 5 e foi, assim, me machucou demais ter que fazer isso, mas eu precisava da grana, eu precisava disso, eu precisava daquilo, eu me senti abandonado pela área no sentido de não ter um parâmetro ali para ser guiado, não ter normas para reger aquele tipo de atividade, então, assim, né, o valor da atividade especificamente. Então, assim, poxa, podemos fazer X coisas para melhorar isso. Mas eu vejo pouco a gente tendo essa conversa de fato em prol da área. Né? Não sei se é uma sensação só minha, mas eu fico com ela pelo menos. Iago, o duro é não ver saída para isso, né? Eu juro para você, eu não vejo a curto prazo como que isso vai se resolver. Não vejo mesmo. Acho que a educação física é muito grande, muito diversa, os cursos são muito básicos, muito mesmo, são poucas, né, as faculdades, os cursos que oferecem realmente uma boa condição de uma formação de qualidade, né? A gente vê esse tanto de cursos online aí, e eu já vi perto, né, aluno avançando quase o terceiro ano sem fazer era a namorada dele, que nem ia passando, assim, ter feito o curso de fato.
Sim, quantas outras não existem assim, né? Mas depois e quer garantir um valor de qualidade padronizado, né? É muito difícil, na verdade, né? É muito difícil. Você tinha que voltar lá atrás, repensar todos os cursos, repensar a qualidade desses cursos, para que você realmente possa oferecer profissionais de qualidade, né? Meio que qualquer um profissional sabe que tem uma qualidade mínima, né, necessária. É que nem o médico, né? O médico ele passa para a residência. Tem médicos ruins? Óbvio que tem. Mas todos passam para a residência, né? Tem advogados ruins? Tem, mas todos passam pelo exame da OAB. Então, né, quando a gente fala em exigir isso, né, da educação física, eu acho que o número de pessoas contrárias é muito maior, né? Muito maior ainda. Muito maior mesmo. É porque acaba sendo um mercado muito. Eu estou tentando medir um pouco as palavras para não ser tão pesado. Mas, assim, ele acaba sendo muito ruim, de fato. Então, acho que não tem outra expressão, não. Ele acaba sendo muito ruim porque ele entra numa lógica de sistema que ele só vai desvalorizar cada vez mais. Sim. Assim, é meio que você está garantindo o pouco e que você vai perder esse pouco. Essa é a única garantia. Em vez de você colocar aquele, como se fosse um investimento, você colocar aquele pouco para tentar retirar mais no futuro, você abre mão disso para ficar desvalorizando a sua mão que você tem. Então, quando eu olho, por exemplo, que a gente, né, que a gente conversa, às vezes as experiências elas são muito próximas, né, de fato, né? Você vai conversando com o pessoal da área, as experiências vão se aproximando, né? E eu falei, caramba, faltava essa união de fato para parar de discutir coisas do tipo meu laboratório tem que receber mais ou menos porque eu contribuo mais ou não, como é, gente, a área, assim, o todo dela, como que funciona, a matriz curricular que vai estar ali presente, as disciplinas que vão compor. Gente, vamos dar uma atualizada nesse processo, vamos reorganizar essa área, vamos dar mais valor de fato, porque também tem um outro ponto que é muito importante, e aí é mais específico para quem é da área. Às vezes as pessoas pagam pouco porque vê pouco valor também. Sim. Tem essa questão. Além da gente ter entrado numa rinha de galo no meio do mercado, né? Assim, eu tenho que te oferecer mais barato do que você para lutar pelo aquele cliente que vai estar na ponta. Muitas vezes quem está do outro lado não está vendo o valor que está ali. Então, assim, quantas vezes eu já não passei, sim, próximo do tipo assim, pô, eu contra, sei lá, uma senhora, por exemplo, eu já ouvi passando em reta, assim, o FV aqui, por exemplo, tem bastante, né? Passando em reta, a senhora falando, tipo, não, eu contratei porque ele é bonito mesmo. Contratei porque ele é bonito. Assim, eu não vou fazer exercício, não estou preocupado, não tô... Contratei porque ele é bonito. Ou contratei porque ele é bonito, enfim, o exemplo serve para qualquer um dos lados. Sim. Mas você fala, caramba, se o maior efeito de uma contratação é a beleza posta, é complicado. Assim, é complicado depois você querer uma valorização da área, sendo que a área mesmo não se valoriza. Assim, como é que eu vou vender um peixe que eu não tenho para vender? Sim, isso aconteceu com a educação física escolar, né, recentemente, né? Lembra quando teve aquele movimento de não obrigatoriedade mais de educação física escolar nas escolas? E aí foi aquela indignação, mas como que não vai ter? É absurdo, é importante e tal. Beleza, concordo que seja importante. Mas eu falei para meus alunos quando teve aquele movimento, né? Acho que uns 6, 7 anos atrás, né? Falei, hoje, se eu tivesse uma posição de gestor, eu pensaria em cortar também. Porque você vai olhar as aulas de educação física, na sua maioria, são aulas muito ruins. Aulas muito ruins. Aquele estereótipo do professor rolar bola não era estereótipo mais. Era. Era uma piada que fazia sentido. Então, e aí foi, pô, para dar uma aula dessa, você não vai gastar grana, tá gastando. Na verdade, se deixar os alunos sozinhos na quadra, porque acabava acontecendo. Isso, professor, sendo muito. Eu tenho aqui um monte na época, né? Eu falei, eu tenho aqui um. Com os alunos escrevendo.
as escolas? Tem, né? Porque a gente já ouve já isso, né? Porque não é uma coisa que aconteceu hoje, né? Esse professor rolar a bola, né? É uma coisa inédita, né? E em todos os lugares do Brasil você ouve dizer sobre isso. Mas em São Paulo já ouvia, aqui em Minas comecei a ouvir. Enfim, outros professores de outros lugares, tem outros nomes também, né? Aqui chama rola bola, mas tem outras nomenclaturas por aí, mas que se referem à mesma coisa, né? Aquele professor que não dá a mesma aula para todas as turmas, sabe, da semana, para todas. O professor pensa numa aula da semana e dá para todas elas. A criança de 8 anos até os adolescentes de 17, a mesma aula. E aí, pô, precisa pagar o que paga? O pouco que paga, precisa? Melhor nem pagar o pouco que paga, melhor pôr para fora. Então, ou nós mesmos, né? Meus alunos, isso aqui, ou nós mesmos, na hora que a gente vai para lá, a gente dá, nos valorizamos, que o valor vem. As pessoas vão enxergar o valor disso. Não vai ser um problema. Luta do CREF, tudo voltou, né? Professor, mas ter a aula, né? Ter a aula, mas não ter professor. Mas foi um movimento que aconteceu. A própria boicotou ela mesma. Pessoal, vou só pedir uma desculpa rapidinho. O áudio deu uma cortada, professor, e agora, ao meu fundo, está passando uma pequena propaganda com um buzinaço ao fundo. Então, assim, peço desculpa, porque tem coisa na vida que a gente não... A gente um dia talvez vai ter um estúdio do tamanho do Flow do Podpah, mas até lá a gente vai ter que conviver com buzinaço ao fundo de vez em quando na cidade de Viçosa, tá? Então, faz parte. Mas, voltando ao tema, agora que já passou o buzinaço, tudo na edição, tudo se resolve na edição. Eu concordo plenamente, assim, quando teve essa discussão, né, quando teve a área parando para discutir essas questões, a gente tende a fazer uma avaliação a partir do nosso ponto de vista. É natural, isso, qualquer ser humano vai fazer isso. Então, quando você faz a avaliação a partir do seu próprio ponto de vista, você vai colocar os seus interesses na frente. E aí, quem está lá na discussão, vai estar lá, sei lá, a gente se reúne aqui e chama todos os professores das grandes universidades. Provavelmente, esses caras não montariam, e eu estou falando provavelmente, tá? Só para resguardar, não montariam rola-bola ou uma mesma atividade para... Não fariam isso. Então, eu pego uma amostra muito pequena, que geralmente não está imersa mais naquele ambiente. E essa amostra muito pequena que não está imersa, fala assim, pô, é essencial. E de fato é. A análise está certa, está tudo correto do nosso ponto de vista da área. O problema é, se você for conversar com os alunos de graduação do primeiro ano, o número de alunos que tem experiência do rola-bola é gigantesco. É gigantesco. Eu lembro, quando eu estava no ensino médio, eu estudei colégio adventista, né, e lá não tinha competição de contato físico. Você tinha vôlei e eles colocavam como esporte ali queimada. Né? Então tinha essas duas modalidades que você podia competir entre as escolas, né, entre as diferentes escolas, e internamente você tinha os interclasses da vida. E eu tinha acabado de pegar óculos, tudo. Falei, pô, não vou jogar. Não tem condição de jogar. Se isso me quebra, eu tô ferrado. Né? Não tem condição de ficar pagando óculos a cada jogo do campeonato. E aí a gente se reuniu, né? Quem era da minha equipe ali, falou assim, pô, Iago, faz o seguinte, fica de treinador. Falei, show, ok. Já gostava da ideia, né? Mas falei, ó, vou ficar de treinador se for para ganhar, tá? Não vem com esses negócios de vocês são tudo nerd, a gente é nerd, legal, bacana, mas a gente vai ganhar. Basicamente, eu comecei a dar treino, de fato. Eu pegava treino na internet e aplicava treino. Sem o menor conhecimento do que eu estava fazendo, mas fazia. E a gente ganhou o campeonato. A história no final tem um final positivo, sim, de resultado. Foram 5 jogos que a gente fez no campeonato inteiro ali.
Durante 4 jogos eu não pude entrar na quadra. Porque o professor não queria ter alguém que pudesse auxiliar ele ali, ou tivesse treinador, ou tivesse qualquer coisa que tivesse ali, ou era jogador ou estava fora da quadra. Eu só fui conseguir a liberação da diretora no jogo da final. Esse era o professor Rola Bola. Assim, de fora agora, né, olhando, né, puta possibilidade pedagógica de inserção de aluno, principalmente dos alunos que não tinham condições ou não tinham possibilidade prática ali naquele momento. Você podia inserir mais gente, colocar gente para apitar, ensinar a regra, ter uma. Assim, você tinha todo. Você estava com a faca e queijo na mão para você fazer uma inserção pedagógica linda no esporte. Você tem uma competição, pessoas interessadas, regras para aprender, você tem uma série de coisas ali necessárias ali. E aconteceu exatamente isso. Você está fora, você não faz parte do sistema meu atual, você vai me dar trabalho. Você vai me colocar numa situação que eu não estou afim de trabalhar nessa parte. Então, sai, não atrapalha não. E você vê muita gente passando por isso. Então, não exatamente por isso, mas por condições próximas a essa, de você lidar com uma qualidade baixa do que é prestado. E depois, quando essa discussão sai da bolha da educação física, ela começa tipo, não precisa. Não. Ele vai fazer atividade aqui, ele pode fazer a par. Eu posso falar para a mãe gastar na matrícula de uma academia, por exemplo, e colocar a criança ali dentro, só para fazer atividade. Porque o cara vai rolar a bola aqui mesmo, na academia lá o cara também vai passar 3 séries de 12 e morreu o assunto. Assim, fiz a minha parte. E aí tudo que está no entorno, né, que não é só aquela prática esportiva, né, não é só a atividade em si, mas todo o contexto pedagógico que vai ter, isso vai embora. Vai embora e já ia embora antes. Né? Em muitas ocasiões já ia embora antes. Então, assim, acho que é um ponto de melhoria necessária para a área em N discussões. Pode falar. A minha experiência foi, na verdade, a minha experiência pessoal foi bem o oposto disso que você falou. Né? Eu sempre tive, como mencionei antes, né, muito apoio na minha formação básica. Né? Os professores sempre me incentivavam, né, na verdade, via meu interesse, né, em estar ajudando, estar colaborando e ajudavam bastante. Né? Eu, como te disse, estava sempre apitando os jogos e tentando organizar ali. Aí eu fui ter contato realmente com essa realidade na faculdade. Primeiro nas aulas práticas, vendo quando alunos, né, da faculdade de esporte na USP não sabiam jogar pelo menos as 4 principais ali, o Quarteto Fantástico. Né? Ou sabiam jogar futebol muito bem, ou sabiam jogar vôlei muito bem, ou sabiam jogar basquete muito bem, mas só fazer uma coisa, não tinha uma formação ampla, né? Na minha formação eu tive essa formação mais ampla um pouquinho, né? Sabendo jogar, aprender bem, né? Não só na parte mais prática mesmo, mas entender regras e técnicas. Então, pelo menos para mim, sabe, eu tive uma exceção a essa regra aí. Mas enfim. Não, é um ponto importante, assim. Eu acho que o ideal seria todos terem esse tipo de vivência. Esse seria fantástico. Assim, se a gente conseguisse, e não só quem vai para a educação física, mas todo mundo de fato, né, tivesse uma experiência legal de inserção no esporte. E eu sei que muita gente não vai ter, porque até pela questão do esporte, ele promover algumas provocações, né, no sentido de te tirar numa certa zona de conforto, por vezes para um pessoal é desconfortável, mas aí vem a parte da inserção pedagógica, né? Você não precisa ser, assim, não que todo mundo não tenha que praticar, o ideal é que todo mundo pratique. Mas, poxa, tem muita gente que vai gostar do esporte começando pela regra, começando por apitar, começando por ajudar o professor a organizar a atividade, entendendo a cabeça daquele professor que vai estar ali, muito mais do que até mesmo pela própria prática, né, daquela modalidade em si. Então, são possibilidades, inúmeras possibilidades que vão ter. E uma das questões que me chamou a atenção na tua fala foi quando você falou que quando você chegou no meio universitário, você teve que aprender a dar aula teórica, né? Foi um ponto que você ressaltou.
Como que foi esse percurso para você? Porque teve uma mudança forte, né? Você falou da questão do dia em si, né? Dos horários em si. Como foi para você essa transição e como foi esse caminho de construção desse aprendizado, dessa aula dada? Engraçado que a primeira coisa que me veio na cabeça foi assim, eu lá em 97, eu tinha acabado de entrar na faculdade, né? Estava no primeiro período ainda, e no primeiro período já comecei a dar aula já, né? De personal, no segundo ano dava aula na escola já, só pra você ter ideia. Momentos pré-CREF era possível fazer isso ainda. E aí meus amigos, no quarto ano, quando começaram a fazer estágio, e o estágio naquela época não era um estágio mais complicado um pouquinho, porque os professores não acompanhavam os alunos, né? Largava para o estagiário e pronto. E eles vinham me perguntar como que eu fazia para a aula durar 1 hora, né? Porque eles em 15 minutos acabavam a aula já, passavam tudo para fazer. E aí, enfim, eu tentei explicar lá como fazia a aula durar 1 hora, enfim. E aí, quando eu cheguei aqui na UFLA, né, em 2010, a aula de 1 hora e 40, né? Dava ali 30 minutos, só me encerrou, né? Passei todos os slides já. Falei, caramba, e agora, né? O que eu faço, né? O que eu faço? Aí, eu não tô brincando, Iago. Eu não tô brincando. A aula de 1 hora e 40 acabava em meia hora. Porque eu vomitava os slides, né? Eu preparava os slides ali, vomitava e acabou. Ponto, meio que parecia apresentação de graduação ainda. Mas vamos que vamos. Aí aí a estratégia foi, ao final de cada aula, a gente tinha uma pergunta norteadora, que tinha relação com a aula, né? Então tinha que se discutir aquela pergunta em grupos, depois os grupos debatem aquela pergunta e beleza. Para dizer a regra não, desculpa, para dizer a receita, eu não vou conseguir te dizer não, mas eu sei que as mesmas aulas, de repente o tempo começou a ficar apertado para fazer a discussão dessa pergunta. Os grupos discutiam, mas a gente não conseguia discutir entre os grupos. Então me entrega por escrito aí na aula seguinte do feedback. Aí eles entregavam por escrito e eu falava na aula seguinte. Aí depois a pergunta começou a ficar só para casa. Assim, ó, vocês pensem aí, na aula seguinte a gente discute. E depois eu não chegava nem na pergunta, eu tinha que passar rápido pelos slides, porque não ia dar tempo de terminar, sabe? Mas o doido é que eram os mesmos slides. Sabe? Uma atualização ou outra, sim, mas a estrutura, porque a unidade didática é a mesma, na verdade, né? Então, você se mantém ali a estrutura, vai fazendo uma atualização ou outra, mas é muito doido isso, né? Você conseguir deixar a aula uma conversa, deixar a aula uma coisa mais leve, né? Você apresenta um conceito, fala sobre ele, traz exemplos, pergunta para a turma, volta, mas foi bem legal isso, né? Porque a aula ela deixa de ser uma palestra, né? No começo era uma palestra ali, né? Preparava um assunto, falava sobre o assunto, acabou. Ponto. E aí, quando você consegue fazer, né, com que esse assunto vire uma conversa, que você preste atenção sempre falo para os alunos, né, as sobrancelhas, né, a sobrancelha assim é interessante, assim está com dúvidas. Ou assim a gente não está nem aí para nada. Então você vai tendo, né, aprendendo, né, a ter esse retorno, né, que foi muito difícil durante a pandemia, né, que você não tinha mais isso, era só um monte de tela fechada, né? Mas aprendendo, né, a ver esse retorno e aonde aprofundar mais, aonde passar mais rápido, aonde mudar o assunto. Isso é uma coisa que você aprende de uma hora para outra. Você não nasce pronto com isso, né? Você vai com o tempo vai aprendendo, né? Eu não vou dizer que demorou muito, demorou mais do que eu gostaria que tivesse demorado, né? Mas se for pensar assim temporalmente, foi rápido, na verdade, né? Em 1 ano, eu diria que estava já bem próximo do que está hoje, né? A gente muda um pouco as estratégias, metodologia ou outra, tal, mas a aula já não é mais aquele problema de que o que eu vou fazer hoje, né? Como é que vai ser e tal. Eu não entro na sala de aula preocupado mais, né? Mas no começo foi uma tensão. Falei, será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? O que eu vou fazer hoje?
E é tenso, de fato é muito tenso. Assim, eu não tive experiência de coordenar uma disciplina inteira, participei de uma ou outra aula, né? Ali auxiliando. Mas, assim, eu tive um percurso meio esquisito. Eu não sou uma pessoa normal, então, assim, meu percurso não vai ser muito normal. Eu sempre fui muito tímido. Assim, nada do que está acontecendo aqui agora, se você perguntar para meus pais, eles imaginavam. Assim, dar aula, ter podcast, trocar ideia. Na cabeça dos meus pais, assim, abduziram o Iago, deixaram o ET e foram embora. Basicamente é isso. Porque eu era de fato muito tímido, eu não conseguia falar, conversar com as pessoas. Então, assim, eu lembro que o primeiro livro que eu aluguei na Unicamp foi Como Falar em Público. Então, eu decorava. Assim, eu passei, acho que um semestre, 2, que eu não aluguei livro de educação física, claro. Assim, eu alugava os da disciplina, né? Para ir fazendo os trabalhos, para ir fazendo as atividades, mas eu não fazia coisa extra. Eu não ia para leitura. Eu ficava lendo coisa de comunicação. Então eu ficava lá, tá, agora você posiciona, acerta a postura, agora faz. Não, agora essa cara. Agora não, você tá nervoso, você pega uma garrafa d'água e bebe. E depois você volta. E eu lembro até hoje, a primeira apresentação que eu fiz, assim, inteira, minha, foi numa aula do Alcides Scaglia, lá na Unicamp. Sobre pedagogia, não lembro qual era o tema, assim, eu tenho zero de recordação. Eu só lembro que foi legal. E quem é da graduação sabe quando é legal, quando a turma fica na sala. Você está fazendo a apresentação, se a turma está saindo, a tua apresentação está normal, né? Nem que ela está ruim, nem que ela está boa. Ela está normal. Tem um fluxo de pessoa pela porta passando enquanto você fala. Quando a classe fica, você conseguiu entreter. Você pode discutir o conteúdo a posteriori, mas você conseguiu fazer o entretenimento ali da galera. Em algum ponto você está entretendo aquele pessoal. E aí o pessoal ficou no dia. E eu falei, pô, é do caramba tá aqui. E aí tinha a colega minha, a Bruna. O Bruno acho que vai lembrar disso. Espero que assista também, né? Porque é boa visualização aqui também, isso é importante. Eu encontrei com a Bruna na saída da... Eu apresentei e acabou a aula. A gente saindo, eu falei, pô, como é que foi? Né? Queria um feedback ali. Eu falei, excelente apresentação, parabéns, muito legal. Só me faz um favor? Eu falei, claro. Tenta beber menos água. Falei, ué? Assim, dos conselhos que eu esperava, esse era o último. Tipo assim, beba menos água. Eu não entendi. Eu falei, você estava nervoso, você estava pegando a garrafinha d'água e estava fazendo isso daqui. Então, assim, dava nitidamente para ver que você estava nervoso só quando você bebia água. Quando você estava falando, estava tranquilo. Quando você pegava a garrafinha e saía mexendo na garrafinha, a gente tinha total noção que você estava nervoso. Aí eu falei, ok, agora temos mais uma técnica a aprender, eu preciso controlar a garrafinha d'água agora. E aí eu fui fazendo. Então, assim, esse percurso que você falou, né, do caramba, acabou o tempo, né? Assim, 30 minutos que eu já passei, eu tenho mais uma hora para preencher. De fato, ocorre com muita frequência. De fato, ocorre com muita frequência. E o processo é, assim, puxado. Não é coisa fácil de fazer, não. E em um ano, que nem você colocou, né? Assim, né, aquele período ali até você chegar próximo onde você está agora, pô, é do caramba ter passado por esse percurso. É do caramba, assim, parabéns, porque, cara, é inúmeras vezes que o que eu enrolei não tá no gibi. Eu enrolava bonito, assim. Tinha umas enrolações que eu fazia que eu falei, caramba, hoje eu superei, hoje eu tirei coelho da cartola aqui que eu sabia do que eu tinha. E é um processo que as pessoas não imaginam, porque como você está na posição ali de comando, né? Você sabe tudo, é tudo preparado. Durou 30 minutos, porque era para durar 30 mesmo. Então a pessoa já tem essa visão. E só um pequeno parênteses aqui, quando eu era árbitro ainda, né? Praticamente todos os conselhos que eu recebi de várias pessoas assim, falavam, se for para você errar, você tem que errar com convicção. É melhor você errar com convicção do que você acertar com dúvida. Se você acertar com dúvida, vai ter o outro lado que vai achar que você errou. Agora, você errar com convicção, os dois lados vão achar que está certo.
Na aula é mais ou menos isso, né? Você tem que falar ali, fala, acabou, acabou, é isso. Mas assim, tirando a brincadeira, né? A gente chega nesse ponto também de maturidade, no momento, né, em que deu uma hora de aula, aquela de 1h40, né? Deu uma hora de aula e foi. E foi, encerra a aula mesmo, sabe? Já não é mais um problema, né? Você não vai ficar nervoso com isso, porque ali foi isso. A turma não se interessou pelo tema, não adiantava você ficar enrolando, então é melhor realmente acabar ali do que ficar insistindo em algo que você sabe que não vai levar nada a lugar nenhum, né? Então também tem esse lado, né? De achar o ponto ali de enquanto a aula tá sendo produtiva e aproveitar seu tempo também, não o seu tempo, né? Mas o seu tempo, o tempo dos alunos também, né? Então você chega nesse ponto aí também, né? Acho que tem um ponto, assim, pelo menos da minha experiência, né? Obviamente compartilhar a experiência para ver se bate. Lembra daquela história que eu falei de Mônaco? Você começar a acertar o tempo? Tem um pouco isso. Pelo menos às vezes eu sinto com as turmas. Quando eu tinha, sei lá, muitas aulas na sequência, né? Pegava uma turma que tinha algumas aulas que eu ia dar 3, 4 aulas seguidas. Eu não esperava nada da primeira aula. Primeira aula, eu falei, putz, isso daqui vai ser uma porcaria. Não, até ela acertar o tempo da turma, o tempo de fala deles, vai demorar. Na segunda, eu já tinha ideia da piada que encaixava, do comentário que ia, do tempo de pausa que tinha que fazer, eu já tinha uma ideia mais ou menos de como ia, e ficava meio na história de Mônaco de você ir acertando. Pô, freia pra cá, puxa aqui, faz isso, acerta essa curva assim, essa não dá para fazer. Pô, esse cara vai dar uma risada engraçada mesmo e vai te atrapalhar a aula. Essa pessoa vai te interromper, essa pessoa vai ficar no celular e você precisa chamar a atenção dela de algum jeito. Então, assim, tinha truques que era meio que isso. E acho que uma das coisas que me encantou no processo acadêmico é justamente esse processo dessa troca que você tem com o aluno, né? Porque às vezes é o que você falou, o cara não está querendo saber aquele tema. E às vezes não é nem assim, não está querendo saber aquele tema naquele dia. Isso. O dia tá ruim, ele teve alguma coisa, algum evento, que ele não está querendo saber de tema nenhum, quanto mais aquele ali que você está passando. Então, assim, é uma questão de experiência que vai adquirindo, né? De certa forma. Não, é exatamente isso. É exatamente isso. Às vezes, não só daquela turma naquela aula, mas a característica da turma, ela te direciona para uma série de estratégias, né, para o semestre que são muito parecidas, né, porque a turma tem aquela característica, né. Então, uma disciplina, lógico, o sonho é quando você consegue tocar igual uma disciplina, um semestre para o seguinte, no mesmo, não igual, o mesmo conteúdo da mesma forma, né, mas com a mesma harmonia, assim, vamos dizer, você fica em uma zona de conforto, né, que você não precisa ficar saindo dessa zona de conforto, né, tendo que ficar muito preocupado em perceber a turma, em repensar algumas coisas, tal, esse seria o mais confortável para a gente, né? Por isso que eu digo o ideal, não no sentido ideal de que tudo deveria ser assim, né? Mas o que vai dar menos trabalho, né? Vamos pensar assim, desse jeito. Mas não tem jeito, toda turma tem uma característica distinta, né? Desejos distintos, expectativas distintas e que você vai ter que se repensar ali para conseguir deixar a aula legal, né? Porque senão você vai ficar aquele professor chato lá, aquele professor mala, que ninguém tá nem aí, vai estar todo mundo você falando, vai estar todo mundo assim. E, pô, a pior coisa do mundo. Eu tive uma turma que eu não consegui ser essa chatice, sabe? Uma turma que eu tentava, e que é uma aula também sexta-feira, 1h da tarde, né? É complicado. Então, o horário não ajuda. mas mesmo assim, pô, e é uma disciplina de atividades físicas da natureza, sabe? Uma disciplina que tem um potencial estético, um potencial de realmente atrair as pessoas, né? Mas foi uma turma em que foi muito difícil. Foi muito difícil para mim conseguir achar esse ponto de... Eu não consegui. A turma foi
teve um número alto de reprovações, inclusive, essa turma teve maior número de reprovações, né? Porque, assim como eu não conseguia atrair a turma para mim, eu não conseguia ter estratégias para conseguir passar o conteúdo de uma maneira legal essa turma também. Então, foi um problemaço esse semestre, foi a pior turma que eu tive, assim, não no sentido de qualidade, mas de ter que entrar na aula e tocar os assuntos, tocar os conteúdos, era muito, muito difícil mesmo. Enfim, desafios, né? Desafios. E acaba sendo frustrante também, né? Porque, assim, Total. quando você entra ali, eu não sei se todo aluno vai ter essa percepção, né? Por isso é bom falar. Quando o professor entra ali, ele está no tesão de fazer aquilo de fato, de fazer aquilo dar certo, senão ele não estava ali. Assim, você, eu e todo mundo que está aqui nos ouvindo que tem alguma experiência de aula, sabe que tem como você fazer aquilo ali da maneira mais chata possível. Sabe? Se no dia que você não quiser dar aula, você tem estratégia de como não dar aula. Isso é notório. E não é nem no slide, é na atividade que você coloca ali com 3, 4 textos ali que você não vai conseguir discutir no dia. Ah, não, daí depois deixa para casa, então, depois vocês entregam na próxima. E vai passando. Tem estratégias de como fazer essas coisas da maneira da maneira menos correta possível. Tem. Mas assim, quando o cara tá ali para querer, pô, ele tá no tesão de fazer aquilo dar certo. Então, quando ele se propõe a fazer, começa a fazer, a turma não vai junto, por N motivos que seja, te bate que, caramba, porra, hoje não tá indo, hoje não encaixou, hoje não... E aí começa a ser uma, duas, três, às vezes o aluno não entende e fala, pô, professor, ele não vai, pô, não... E às vezes o professor tá ali naquele tesão, mas não tá sabendo, assim, ele perdeu, né? Ele perdeu aquele, tipo, pô, tentei uma, tentei duas, tentei três, tentei quatro, tentei assim, caramba, nenhuma tá encaixando, né? E é complicado mesmo, de fato, é complicado. E até um ponto de, eu não sei que semestre que são feitas as aulas, mas assim, a depender do semestre que você pega a disciplina, o primeiro, segundo semestre de graduação é um inferno. Porque os caras ainda estão tentando, eles estão tentando se localizar ainda naquele ambiente. Então, assim, até uma das ideias que eu estou tentando fazer, primeiríssima mão, essa ideia, estou tentando tirar do papel e não sei se eu vou conseguir. Eu quero um podcast com alunos de graduação no primeiro ano. Eu quero saber qual que é a perspectiva que esse cara tem. No primeiro semestre, primeiro ano, o cara pisou o pé ali. O que ele quer da vida? Qual que é a dificuldade que ele está tendo? Aqui em Viçosa, é complicadíssimo. Você tem a Rita, que é a rua aqui de Viçosa, que é onde tem as festas, né? Onde tem um barzinho ali que fica todo mundo. Cara, um moleque de 17, 18 anos, para ele ficar dali até 5 horas da manhã e ter que acordar às 8 para 7 para ir às 8 na universidade. Caramba, depois eu quero passar conteúdo. O moleque não dormiu. Se bobear, tá de ressaca. Pô, ele não sabe nem quantas bocas beijou direito no final da noite. E eu tô querendo falar para ele sobre impedimento. Assim, não é exatamente o que ele tá precisando ouvir agora. Talvez ele esteja precisando mais de horas de sono do que da minha pessoa falando. Então, assim, tem uma série de questões que vão estar ali envoltas que eu acho que esse espaço que a gente está construindo aqui é esse bate-papo que a gente está fazendo, né? De trocar experiência, mas também de ouvir as outras experiências também, não só ficar nos professores, treinadores, enfim, mas também ouvir o pessoal que vai ingressar. E lembrar, né? É sempre bom lembrar que às vezes a gente esquece que do outro lado tem ser humano, né? Então, assim, lógico. Tem falta de tesão de vez em quando, tem excesso de tesão de vez em quando, tem o dia que está bem, o dia que está mal, o dia que não rendeu, tem as expectativas que se criou na cabeça, né, lá no começo, né? Poxa, minha aula de educação física era do caramba. Chego no dia, eu tenho aula de célula, caramba, não era. Quando que começa as aulas de futsal, futebol, vôlei, basquete, handball, quando é que vai ter? E aí já muda, desvirtua. Então, assim. As aulas nem tem coletivo no final, né? Gente do céu, que isso que aconteceu? Né? Pô, vim para cá por causa disso, o que aconteceu? E eu acho que esse é um dos pontos legais da gente ir abrindo diferentes, né,
experiências aqui no YouTube também. Um ponto para a gente caminhar, e eu sempre gosto de ouvir isso, chegamos nesse estágio, você está dando aula, você já tem um grau de experiência alto, está aí consolidado. Uma pergunta muito assim, chata de fazer, mas o que mais você quer da vida? Pois é, né? O que mais eu quero da vida? Né? Na verdade, assim, hoje meus planos, eles estão todos aqui na universidade, né? Tirando o fato de eu querer ser um melhor piloto, né, de automobilismo virtual. Assim, aí eu vou ter que voltar um pouquinho no passado, tá? Eu entrei na faculdade querendo ser preparador físico, né? E eu, de fato, trilhei minha graduação pensando nisso, e os primeiros anos ali de atividade profissional, eles foram nesse sentido, né? Eu me formei em 2001 e vim para cá só em 2010. Nesse meio tempo, eu estive sempre na prática mesmo, né? Dando treino de atletismo. Eu fui preparador físico da seleção brasileira de tênis de mesa, fui professor de tênis, e, enfim, personal. Então, estava sempre realmente na prática e relacionando a uma melhor condição física das pessoas mesmo, né? Então, aquilo que eu quis ser quando eu entrei na faculdade, eu de fato estava sendo, né? Um preparador físico, né? Não do futebol, mas eu era um preparador físico. Paralelo a isso, eu fiz um mestrado e doutorado na área bem humanas, assim. Fui no Olimpismo, minha orientadora, a professora Kátia Rubio, ela está na Faculdade de Educação agora, mas era de Educação Física antes. E eu estudava, era basicamente História e Filosofia do Esporte. Então, eu mudei um pouco a chavinha, né, de uma área estritamente biológica, né, que é a preparação física. Pô, adorava estudar fisiologia e bioquímica. Meus amigos da época lá achavam loucura, né, mas, pô, adorava aquilo. Porque aquilo fazia sentido no momento, né. E aí, de repente, eu não lia mais sobre isso, né. O ciclo de Krebs deixou de ser importante para mim. Aí outras coisas passaram a entrar nesse meio, tomar contato com outros autores, outras teorias, e me apropriar bem desse tema, né? E aí fiz o mestrado, fiz doutorado. Quando eu vim para cá, outra realidade de novo, outra realidade diferente. Começar porque eu já falei das atividades da natureza, né? Hoje tenho duas disciplinas, tem uma que é para o bacharelado e licenciatura e uma outra específica só para o bacharelado. Então, é uma carga horária alta que eu tenho aqui, né, de atividades da natureza, em que eu tive que reaprender. Aí entrei de cabeça também, tanto que em 2016 eu organizei aqui o Congresso Brasileiro, né, de atividade de aventura. Enfim, de certa forma, ainda é algo que me atrai bastante, né? E aí, seguindo essa mesma linha das atividades da natureza, né, que foi algo que eu comecei a estudar quando eu entrei aqui, eu tenho um projeto, que é um projeto que está na cabeça, na verdade, não está eu não formulei ele no papel, mas ele já está acontecendo, que é um projeto que chama UFLA Adventure. Eu uso o UFLA, né, da Universidade de Lavras, só que o A é o A de Adventure. E aí, porque eu tenho alguns projetos de extensão aqui. Eu tenho de stand-up, eu tenho de parkour, eu tenho de escalada esportiva e de slackline. Então, esses 4 projetos, eles entram nesse grande projeto, que é o UFA Adventure. Então, a ideia é que a gente crie, eu não digo um canal no YouTube, mas hoje em dia o pessoal gosta muito de Instagram, né? Então, a gente cria o parkour já tem, na verdade. Isso, e eu estou querendo começar esse semestre oficialmente já, esse UFA Adventure, abrir. Eu comecei a utilizar o Instagram agora também por conta do automobilismo virtual, né? Lá no meu Instagram eu posto só coisa de automobilismo virtual, né? E aí eu tô querendo criar um outro agora, que chama UFA Adventure, de fato, e que a gente consiga divulgar esses pequenos conteúdos, né, de aventura aqui.
Então, isso é uma coisa que a gente já está estruturando bastante a partir do parkour, que o parkour faz muito isso, né? O parkour é muito estético, na verdade, né? As pessoas praticam, mas tem muitos vídeos mesmo, com ângulo específico, com uma tomada específica, e a ideia é que a gente consiga fazer isso aqui nos diversos locais da universidade. Então, a ideia é que cada mês a gente vai para um departamento e explore aquele departamento através do parkour, né? E que crie esses pequenos vídeos e que divulguem no nosso YouTube, mas estou querendo que todas as atividades da disciplina elas se relacionem a isso também, para que o UFA Adventure ele ganhe forma, cada vez mais conteúdo, né? E aí no futuro a gente entra no canal no YouTube também e começa a postar esses vídeos de uma maneira mais organizada um pouquinho, mas que a gente comece com o Instagram, que é mais dinâmico um pouquinho, né? E, enfim, e tem menos exigência de ficar editando o vídeo depois. E essa é uma dos meus projetos, assim, a mais curto prazo, né? Aí o outro se diz respeito, basicamente, aos jogos eletrônicos também, né? Em final de 2017, a gente iniciou nosso grupo de estudo aqui, o núcleo de estudo em jogos eletrônicos e esportes. Em 2018, a gente organizou o primeiro congresso brasileiro de jogos eletrônicos e esportes. Na verdade, a gente ia fazer um pequeno evento aqui, um pequeno evento local. E aí, na pesquisa que a gente foi feita, eu vou ver outros eventos, né, que já foi feito, para seguir uma cronologia, né? Se já teve o primeiro evento sul-mineiro, a gente faz o segundo, terceiro, quarto, sei lá. Se teve mineiro, também uma coisa. Então, vamos ver o tamanho que a gente consegue disso. E aí, na pesquisa, a gente se deu conta de que não tinha tido nada até então. Nada da educação teve, né? De gamificação, essas coisas, né? Na parte da ciência da computação também, logicamente, mas a educação física em si, nada. E aí, como a gente estava trazendo gente de São Paulo, gente daqui, e com possibilidade de trazer outras pessoas também, no fim, até o representante da Amazon veio para cá falar, foi super legal. Falei, vamos chutar o balde e ser congresso brasileiro, porque é o que a gente vai fazer mesmo, vai ter gente do Brasil inteiro aqui, então vamos chamar. Só que a gente organizou tudo muito rápido, sabe? A gente não conseguiu apoio de CAPES, de FAPEMIG, porque foi muito em cima mesmo, né? Então a gente teve que se virar para autopagar o congresso, mas transmitimos, né, pelo Facebook, então foi uma coisa super legal de ser feita, e o legado que isso trouxe para a gente foi muito positivo mesmo, porque a partir desse evento, muitas pessoas começaram a me procurar para saber mais, para poder falar sobre a temática, ainda mais que entrou na BNCC depois, né, os jogos eletrônicos, então mais pessoas ainda vieram querer saber mais, né, sobre o assunto. E então, tanto as ações do próprio núcleo de estudos, quanto meus projetos futuros, né, de escritas e Bom, os últimos editais que eu entrei foram tudo para tentar equipar um laboratório com computadores bons mesmo, sabe? Para a gente conseguir fazer eventos aqui. Não ganhamos nenhum ainda, né? Mas uma hora vai dar certo, e a ideia é que eu consiga realmente. Acho que consolidado até já estou, mas ter uma consolidação com mais qualidade, com mais força nessa área, né? De certa forma, estou conseguindo evoluir bem, estamos conseguindo aqueles pontos de experiência que a gente ganha no jogo, né? Vamos adquirindo dia a dia. Daqui a um mês, inclusive, eu tô indo lá para a Academia Olímpica Internacional, que eles me convidaram para falar sobre isso também, para todos os comitês olímpicos nacionais, né? Então, esse é um evento muito legal mesmo, já me mandaram passagem, tudo, sabe? Então, pô, para mim, por enquanto é o ápice esse, né? Se o Congresso Brasileiro tinha sido o ápice, agora eu diria que o ápice está sendo isso, falar num evento internacional, sabe? Para vários países, e o mais é ter o reconhecimento, né? De
tantas pessoas no mundo, né, que poderiam ter sido escolhidas para falar sobre isso, vieram me chamar aqui, sabe, do sul de Minas. Então, alguma coisa de qualidade está tendo, sabe, nas minhas posições, na forma que eu tô lidando com isso. Então, isso está sendo bem interessante. Então, assim, planos futuros são basicamente esses dois, de curto prazo, né? E mais grandioso um pouquinho, né? Lógico, sempre tem outras pequenas atividades, né? Mas de mais grandioso é isso. Vou só fazer alguns adendos que eu acho sempre importante, porque eu não sei quem nos ouve, né? Quem vai nos ouvir, então assim, eu sempre faço alguns adendos para o máximo de gente possível, para ver se a gente coloca todo mundo na mesma barca para a conversa ali. Acho que 2 pontos são extremamente importantes para o futuro da área que você tocou. Um é a inserção em rede social. A gente precisa... a gente tem, e aí academicamente no geral, não é só educação física, a gente tem um certo preconceito com a comunicação que não é científica em sua origem. Então, assim, a gente tem um certo preconceito de não ser um congresso, de não ser um artigo científico publicado, e, na verdade, a gente vai atingir muito mais pessoas pela comunicação não científica, original, de fato. Então, assim, é muito mais fácil de atingir um número de crianças praticando o futebol através do FIFA ou através de outras coisas do que eu ficar publicando artigos sobre o futebol. Não estou colocando o meu na reta ali para ficar mais nítido o exemplo, né? Mas, assim, é muito mais fácil eu falar com o pessoal sobre FIFA e o cara querer sair dali para jogar, ou o cara assistiu, sei lá, o Desimpedidos, ver um desafio do Fred e ele falar, pô, agora eu quero chegar na minha aula de educação física e quero acertar a travessão. É muito mais fácil ele ter essa noção do que eu ter um estímulo muito grande a todo mundo, porque eu publiquei um artigo falando sobre a Espanha campeã do mundo. São impactos diferentes, obviamente, mas olhando para uma sociedade de maneira mais geral, esse tipo de comunicação mais ampla, ele é necessário justamente para a gente qualificar o debate, né? Uma coisa, sei lá, estar falando sobre parkour num ponto de vista do praticante é sempre muito legal, sempre muito bom ouvir as experiências, mas quando você coloca um segundo ponto, um terceiro ponto de vista, e eles forem pontos de vista qualificados, né, você vai enriquecendo o debate de fato, né? Então tudo isso vai auxiliando. E um segundo ponto que eu acho muito legal é que a nossa área está perdendo uma chance incrível, que é o esportes. Assim, a gente está deixando passar um trem muito bom. Muito bom. A gente está preocupado com essa besteira de discussão se é esporte ou não é. A gente está preocupado com as questões tão pequenas para se discutir, que tem a molecada surgindo com potencial de integração no meio esportivo, com potencial de entendimento das coisas a partir de algo que é muito legal, e que a gente está perdendo numa possibilidade pedagógica de fazer o nosso papel. Então, assim, acho, assim, das duas coisas que você falou, eu tinha que fazer essa inserção, porque eu acho que, para muitas pessoas, esse tipo de projeto... Pô, ele não está querendo publicar 48 mil papers até 2023? O que aconteceu? O que aconteceu com a área científica? O pessoal novo está querendo mudar? E, na verdade, assim, exatamente isso é do caralho, porque quebrar esse tipo de restrição de uma bolha que a gente fica... A petição. É justamente quebrar essa bolha que a gente fica, né? E observar outras que vão estar associadas e que a gente vai poder comunicar com mais gente. Então, pô, muito legal te ouvir, cara. Muito legal ouvir os projetos futuros, porque eu acho que é bem a cara do futuro, não só da nossa área, mas do futuro geral mesmo. A gente precisa ter esse tipo de iniciativa, de fato. Valeu, Iago, valeu mesmo. Eu, assim, essa demanda, né, dos esportes, eu não sei exatamente quando que eu comecei a me incomodar com isso, né? Sim, eu, lógico, sempre gostei de videogame também, mas nunca pensei em estudar isso mesmo, né? Mas eu via que estava modificando, né, a forma
das pessoas se relacionarem, né, com o videogame pô, o videogame é um jogo eletrônico, né? E é um jogo, na verdade. Então, é um jogo que não se joga sozinho. Tem o modo demo, né? Mas não é dele que a gente está falando, né? São pessoas que jogam, né? São pessoas que jogam com a mesma perspectiva que joga qualquer outro tipo de jogo, né? Tem a base lúdica, tem as regrinhas e muitas formas a gente consegue modificar essas regras do próprio jogo, né? Você pode tirar o impedimento se quiser, inclusive, né? No seu FIFA ali. Então, você consegue trabalhar com isso da maneira que você quer. Lógico, quando você vai para uma forma mais competitiva, as regras já vão para aquele mesmo sentido que é a diferença de jogo e esporte mesmo, né? No tradicional, né? E isso começou a me incomodar, e aí, na verdade, eu não queria deixar para o ano seguinte. Por isso que eu falei que foi no fim de 2017 que a gente fundou o Núcleo de Estudos. Eu falei para um aluno aqui, o Alex, falei, não, vamos começar agora. A gente funda o núcleo agora, e aí no meio tempo aí a gente já faz a divulgação para 2018 começar com as reuniões já. E aí, porque o incômodo estava grande já, sabe? De ver as competições, de ver que tá rolando, e a gente está só assistindo, sabe? A gente tem que começar a pensar um pouco mais sobre isso e entrar nesse movimento também. Mas a ideia foi exatamente essa, né? A ideia foi que a gente não deixasse mais passar, né? A gente pega e vamos junto. Talvez as coisas não sejam tão fáceis de acompanhar, porque é muito rápido, né? O esporte se desenvolve de uma maneira muito rápida, mas pelo menos vamos seguir, né? Vamos tentar seguir de perto e nos apropriar da melhor forma possível, da maior maneira possível. E assim foi, sabe? A ideia surgiu exatamente disso, porque estava passando, e está passando ainda, né? Mas pelo menos agora eu sei que eu estou conseguindo estar um pouco mais perto. Se eu achava que a atividade de aventura era grande, porque cada uma é de uma forma diferente, né? E com peculiaridades diferentes, características diferentes, o esportes é até mais rápido, sabe? E aí, enfim, tá sendo muito. Deixa eu até achar a palavra aqui, mas tá sendo muito legal. Tá sendo muito legal mesmo. Tá inserido aí, tá inserido nisso e. Só para falar da mídia social, né? Eu comecei a ter Instagram, que eu falei, né? Por conta do automobilismo virtual, inclusive, né? Não tinha antes. E aí foi nisso também que eu decidi de vez, né, entrar nesse meio, porque as atividades na natureza todas são muito estéticas, né? Muito estética mesmo. Você coloca naquele canal off lá, ou no Ru, às vezes ficam horas com uma tomada ali e música passando, sabe? Porque aquilo fala por si, né? Aquilo fala por si. E eu acho que é uma contribuição, essas duas contribuições, né, que eu posso fazer para a área aqui, pô, são contribuições que, a meu ver, né, tem muito mais relação comigo mesmo do que escrever um artigo que eu não vou nem criticar, sabe? Acho que já tá dada, né, essa crítica, né, ao produtivismo, né? Nunca, se for olhar meu Lattes ali, nunca foi a minha, né, de publicar. Você vê, tem muito mais orientações do que artigos. Então, para mim, estar nesse meio formativo mesmo, né, de um outro tipo de contribuição, então, muito mais vinculado à extensão, a uma orientação assim, de TCC em temáticas bem. O pessoal me fala que eu sou professor dos outros, né? Então, quando tem algum tema que não se encaixa, professores aqui, vem para mim que a gente dá conta. Aí, enfim, tem mais relação comigo mesmo, né? E aí eu vejo que não sou só eu que tô essa pegada, e nem é tanta minoria assim, na verdade, é a maioria que é assim desse jeito, né? Mas é que essa minoria que produz acaba tendo sei lá, um pouco diferente, mas acho que tá caminhando, né, para ter um outro lado, um outro sentido que, meu ver, eu estou falando de mim mesmo, né?
faz muito mais sentido em relação ao que é um professor mesmo. Eu tive uma experiência ainda no final da graduação, início do mestrado, na Unicamp. Eu sempre participei de orientação, de projeto, tudo, liderar grupo de estudo, como aluno ainda de graduação. O aluno que eu mais aprendi orientando, eu sou de futebol, lembrar dessa parte que é importante, foi um cara da capoeira, um menino chamado Gabriel. Porque ele fazia todas as perguntas que eu não sabia responder. Ele falava, o que você acha dessa teoria pedagógica aqui? Pô, descobrir para as lutas, para capoeira, é muito legal. Eu falo, cara, não... me dá uns 3 dias para eu te responder essa pergunta. Aí depois ele vinha conversar, falava, não, cara, dê uma lida, dá uma olhada nesse daqui também, vê isso daqui, o que você está achando? Pô, ele era praticante, né? Ele era um cara, já tinha uma vivência muito grande na modalidade. Falei, cara, o que você achou? Pô, condiz com o que você já viveu? Você está colocando ali algo que condiz com aquilo que você está... Pô, não, isso daqui não está condizendo tanto, isso daqui... eu já fui atrás já de um professor meu que fazia isso, falou que não deu certo por isso. Ele foi me trazendo tanta coisa de um mundo tão diferente que quando eu voltei para o futebol, digamos assim, né, quando eu migrei para as conversas de futebol, eu falei, tá, não, a gente precisa abrir um pouco mais o campo de visão. Agora essa conversa que a gente está tendo aqui começou a não... Porque agora a gente já tem tudo... Eu estou fazendo pergunta e está vindo resposta pronta. Pô, então já não está servindo. Cientificamente já não está servindo. Estou só reproduzindo, não estou criando, não estou indo, não estou avançando. E ele me trouxe muito isso. Espero também, mais um que eu espero que esteja assistindo também, senão tomará uma bronca pelo WhatsApp gigantesco também. É o mínimo que eu espero que esteja assistindo. Mas eu acho sempre muito importante isso, e essas experiências são, assim, de não ficar assim, apenas na área que é do nosso interesse, né, mas de poder abarcar, de fato, áreas de interesse dos alunos também em si. Sempre muito importante. Eu vou caminhando para o final da nossa conversa e eu já vou fazer já o adendo que eu às vezes faço, às vezes não, mas é importante. Eu adorei a conversa, deixo isso claro aqui, adorei muito. É a primeira conversa que a gente está tendo oficialmente, não vou mentir para o público. Não, já se conhecia. Não, primeira conversa que a gente está tendo. Muito legal, de fato, conhecer mais do que aquilo que eu li. E, aliás, fiquei muito curioso pelo teu Instagram. Deixo muito claro isso, que você ganhará um seguidor daqui a pouco, assim que a conversa acabar, você ganhará um seguidor, entendeu? Porque eu não fui bicampeão de FIFA. Então, assim, vamos colocar as coisas em ordem aqui, pelo menos nesse cenário. Entendeu? E eu ainda tenho, se eu tiver dúvidas no Fórmula 1, saiba que você será incomodado, que eu mandarei, porque, assim, enquanto eu não virar um 11 em Mônaco, eu não descanso. Então, assim, eu ainda estou virando um 15. Então, ainda falta 4 segundos para tirar daquele trajeto horrendo daquela cidade, então vai ser necessário. Acho que alguns pontos vão ser necessários, e até como vai ser o primeiro que vai para o ar, para todo mundo entender como vai funcionar a dinâmica do podcast. Essa conversa não precisa ter final. A vantagem é essa. A vantagem de não ser uma entrevista é que ela não precisa ter final. Ela é um bate-papo. Então, assim como é um bate-papo, poxa, se você tiver projetos saindo, coisas saindo aí do seu outro lado, cara, manda mensagem. O que a gente puder fazer aqui da ANS para divulgar, eu vou estar de braços abertos a receber todos os projetos. Eu achei muito legal, de fato, todas as iniciativas que você colocou. Então, assim, o que a gente puder fazer para divulgar, link, Iago, sei lá, fizemos o Instagram, tá no ar. Você dá uma divulgada? Manda, a gente divulga sem o menor problema, só me mandando no WhatsApp mesmo, a gente resolve isso. Eu acho muito legal a iniciativa, espero muito que, para além do congresso que deu essa oportunidade da gente fazer essa primeira conversa, a gente tenha outras conversas também nesse sentido. Tá? E, novamente, o agradecimento ao SEB, que também é um dos apoiadores do congresso, e que também fez parte dessa iniciativa do podcast também, é um dos apoiadores desde o começo, então sempre muito bom a gente agradecer a todo mundo que está junto nessa luta, porque não é fácil produzir todos esses conteúdos. Então, um agradecimento a todos. Se tiver alguma última palavra, algum último recado, fica à vontade e depois eu faço o encerramento. Só para realmente agradecer mesmo, Iago. É uma conversa bem interessante. Eu realmente me esperava, né, essa descontração toda, né? Foi uma conversa bem
Pô, uma hora e meia já aqui de conversa. Foi bem rápido aqui. Então, realmente agradecer aos parceiros aí que você já agradeceu, né? E a oportunidade mesmo de poder estar colaborando aí. Perfeito. Eu que agradeço. Para quem está acompanhando a gente pela primeira vez, a ideia é essa, tá? A ideia eu acho que já tem muita gente valorizando, e aí eu vou assumir a crítica do produtivismo, vou assumir essa crítica para mim nesse momento. Tem muita gente já valorizando o cara que produz muita coisa, assim, muito artigo na sequência. E quem é do meio científico sabe que tem técnica para fazer isso. Você divide o artigo, você participa de 15 artigos de 15 pessoas, na verdade foi produzido 10 com 10 nomes cada um. Você tem uma série de iniciativas que você pode fazer para aumentar isso. E não estou fazendo crítica a isso de maneira alguma, são estratégias, cada um faz a sua. Mas tem um lado mais humano, tem um lado do pesquisador, tem um lado da pessoa que está ali, que tem sonho, que tem vivência, que tem experiência, tem coisas positivas, coisas negativas, isso cada um vai ter, obviamente, cada um o seu. E eu acho que o espaço aqui do NS Podcast é justamente esse. A gente dá a luz à pessoa por trás do pesquisador e trocar uma ideia sobre a vida. Porque muitos alunos podem, assim, e assim como acontece no caso do futebol, muitos alunos não vão seguir aquela área, né, especificamente, não vão estar naquela prática. Mas o fato de ter passado contigo, ou alguns passaram aqui comigo, ou com outros professores que vão passar aqui na tela do NS Podcast, vai acabar acontecendo deles levarem pequenas experiências. Então, eles não vão trabalhar diretamente com aquilo que você passou de conteúdo. Eles vão falar, pô, aquela atividade que foi feita, aquele jeito que ele deu a aula, aquele jeito que ele produziu tal coisa, pô, as iniciativas que ele teve, as ideias mais disruptivas que ele teve, pô, vou seguir isso daqui, vou tentar aplicar na minha área, vou tentar fazer, vou tentar ver em outro cenário. Então, assim, eu acho que isso traz luz à pessoa, mais do que necessariamente aos artigos publicados, com toda a crítica ao produtivismo, que assumo aqui sem menor problema também, que não sou esse cara também do excesso de produtividade acadêmica. E agora com a minha fala, menos ainda, né? Acabei de perder alguns parceiros também, inclusive. Mas essa é uma outra conversa. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês aí do outro lado. Muito obrigado desde já pela visualização. E como todo bom youtuber, né? Porque agora estou nessa função, deixa sua curtida. Muitíssimo importante. Compartilhem o vídeo. Iago, mas você está pedindo... Estou pedindo curtida, estou pedindo compartilhamento. Sim, senhor, sim, senhora, que está aí do outro lado, tá? Pelo seguinte motivo. Se vocês não fizerem isso, o YouTube não vai entender o conteúdo novo como legal. Ele entende a partir da interação. É programação, a gente vai par da vida. Então, assim, eles entendem a partir desse cenário. Então, assim, curtam, compartilhem, comentem aqui embaixo. Pô, trecho tal, achei legal. Pô, fiquei com dúvida. Poxa, penso diferente. Contanto que seja respeitoso, deixa tudo aqui embaixo e tá tudo certo. Eu vou ler. Vai ler tudo? Não. Vou ler o que der, tá? Relaxem também, a gente vai trocando essa ideia ao longo do tempo também. E também, por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho, tá? Como vocês estão já no processo de inscrição de vários canais aí na sua aba lateral aqui para cá do YouTube, vai acontecer de não chegar informação em vocês. Eles vão divulgar os canais que têm já mais tempo de YouTube. Então, ativa o sininho, porque você recebe a sua notificação aqui no sininho, na parte de cima, toda vez que a gente tiver um vídeo novo. Combinado? Semana especial, semana cheia. Então, temos 5 entrevistas nesses 5 primeiros dias da semana. Depois, nas demais semanas, a gente vai de novo voltar para aquela questão de 2 dias, segunda e quinta-feira, também às 18. Um grande abraço a todos. Novamente, muito obrigado pela conversa, foi muito bacana. Um abraço a todos que estejam nos assistindo e até mais.